Se você pudesse ter tudo aquilo que sempre quis pelo resto de sua vida, e que isso não lhe custaria absolutamente nada enquanto você estivesse vivo, você estaria disposto a fazer qualquer coisa? Mas que isso lhe custaria sua alma depois de sua morte. Muitas pessoas tentaram de tudo, e o que lhes restou foi apenas fazer um pacto com o diabo. Será que isso realmente é possível? Hoje eu vou te contar histórias sobre pessoas que venderam a sua alma. Seja bem-vindo ao canal Espectros 1943. Vem comigo que eu vou te contar mais essa história. Quando falamos em pacto com o diabo, imaginamos logo pessoas muito famosas, muito ricas, que fizeram o pacto para obter muito sucesso, muita fama e muito dinheiro. O que você não imagina é que religiosos poderiam fazer pactos com o inferno em troca de status. Pois é, pode ser daí que tenha surgido a ideia de fazer pactos com o diabo. Se formos pesquisar, o nome de São Teófilo de Adana, clérigo da igreja no século VI, aparece como o primeiro homem a fazer tal barganha. Ele teria sido eleito bispo naquela época. Porém, Teófilo recusou a oferta. Todos acreditaram ser por humildade do clérigo. Mas a verdade é que ele preferiu permanecer como arquidiácono, para poder controlar todo o dinheiro da igreja. Porém, o novo bispo, quando assumiu, trocou Teófilo de cargo, o que causou grande fúria no Teófilo, porque ele pensava que não seria avisado se não aceitasse o cargo de bispo, e que teria então algumas vantagens. Indignado, ele procurou articular apoio dentro da arquidiocese, sem sucesso. Porém, com muita raiva, ele deu uma última cartada. Procurou então um feiticeiro para falar com o próprio Satanás. O feiticeiro então intermediou, e o diabo então teria ouvido o pedido e propôs um acordo a Teófilo, aonde ele deveria renunciar a Jesus. Teófilo, engolido pela raiva e pela ganância, aceitou o acordo, que foi selado e assinado com seu próprio sangue. O acordo funcionou, e ele foi novamente eleito bispo depois de um trágico acidente com seu antecessor, sendo que dessa vez ele aceitou o cargo. Porém, o tempo passou e, atormentado pelo medo e pelo remorso do que fez, Teófilo tentou então o perdão divino, com altos sacrifícios e muita oração. Também praticou um jejum de 40 dias para ser perdoado. Em sonho, teria sido visitado então pela Virgem Maria, que prometeu, após ter ouvido, interceder por Teófilo. Para reforçar o arrependimento, fez mais 30 dias de jejum, o que ao final desse período acordou com um contrato cravado em seu peito. Imediatamente chamou um padre da diocese, aonde confessou todos os seus pecados. O contrato então teria sido incendiado ali pelo próprio padre. Isso então deixou Teófilo tão feliz por ter sido perdoado e ter sido liberto desse contrato, que Teófilo haveria morrido ali, com um sorriso no rosto, por estar perdoado diante de Deus. Outro religioso que supostamente fez um pacto foi o Papa Silvestre II, que viveu entre os séculos X e XI. Silvestre II era um homem dotado de grande conhecimento, considerado um dos mais inteligentes para sua época. O Papa era conhecedor de astrologia, filosofia, botânica, mecânica, matemática, música e muitas outras áreas do conhecimento. Foi criador de instrumentos muito interessantes para a humanidade, como o órgão que funcionava com energia hidráulica, o relógio mecânico
e a introdução dos algarismos arábicos na Europa. Se fosse nos dias de hoje, ninguém duvidaria da sua capacidade de aprendizado. Porém, há 1000 anos atrás, as pessoas começaram a promover a lenda de que Silvestre II teria feito um pacto, mas um pacto com uma demônia chamada Meridiana, e que por intermédio dela havia conseguido se tornar papa. Mas outra história também conta que o Papa Silvestre ganhou seu papado e seu conhecimento por intermédio de uma aposta com o diabo, e que lhe deu o direito de pedir um desejo. E ele pediu então conhecimento e inteligência. O que é a verdade, eu não sei te dizer, mas que a lenda do pacto existe, disso eu tenho certeza. Outro caso de pacto também foi de um violinista muito famoso na história, conhecido como Nicola Paganini. Possuidor de um talento inacreditável, reza a lenda que ele começou sua carreira aos 5 anos de idade, em 1787. Aos 7 anos já compunha e aos 12 já era famoso. Mas infelizmente Paganini, desde muito jovem, já teve problemas com o alcoolismo. O músico italiano Paganini, depois de vários problemas, conseguiu plena fama em toda a Europa aos 22 anos. Extremamente habilidoso em suas composições, que eram muito complexas, as conseguia tocar sem partitura. O que outros músicos demoravam anos, ele conseguia em apenas horas. Paganini sempre isolava-se antes de cada show, trancado dentro de uma sala ou dentro do seu camarim, o que levantavam suspeitas de que Paganini reverenciava alguma coisa, pois entrava nos palcos numa espécie de transe. Quando Paganini lançou Le Streghe, a Dança das Bruxas, a certeza do pacto ficou mais forte ainda. Alguns afirmavam que viram o próprio diabo ajudando Paganini em suas obras, como se tivesse guiando suas mãos. No final de sua vida, acamado, negou-se a confessar com um padre, onde uma semana depois, o violinista infelizmente veio a falecer. Após isso, a igreja recusou-se a fazer um funeral católico, o que até hoje levanta-se suspeitas de se foi um pacto ou não. Outro caso de artista que também supostamente fez um pacto com o diabo envolve o guitarrista Jimmy Page. Guitarrista do Led Zeppelin, mundialmente conhecido, Jimmy demonstra abertamente seu interesse pelo ocultismo, o que levou, desde muito jovem, a ler as obras de Aleister Crowley, o mago do ocultismo, que leu o livro Liberaba, de Aleister Crowley. A lenda reforçou quando Jimmy comprou a casa de Aleister, a qual foi palco de invocações, sacrifícios, e dizem que o guitarrista também tenta invocações para poder fazer seus solos magníficos, e aonde dizem que é extremamente assombrada. O guitarrista também passa seus tempos de folga dentro dessa casa. Você teria coragem de entrar dentro de uma casa onde foram feitos vários sacrifícios e invocações? Eu também não teria. Se você acredita nos pactos, isso eu já não sei te dizer. Mas que pode ter levado algumas pessoas a acreditarem e tentaram fazer esse pacto, isso é uma grande verdade.